Estava acostumado a ser considerado um dos melhores cirurgiões cardíacos pediátricos em seu estado. Para chegar onde ele estava, teve que estudar muito. O médico dominou sua profissão na Universidade de Medicina na Califórnia. Os amigos de Albert notaram sua incrível ética de trabalho e alto sacrifício em casos que envolvem salvar a vida de uma criança. Mas apesar de suas impressionantes conquistas na cirurgia, a vida pessoal de Albert deixou muito a desejar. Infelizmente, o cirurgião cardíaco de 45 anos ainda não tinha alguém especial em sua vida para começar uma família. É claro que Albert Ederson namorava mulheres de tempos em tempos, porém, essas datas nunca se transformavam em relacionamentos sérios. Apenas uma mulher conseguiu roubar o coração de Albert, deixando uma ferida profunda nele. Veronica Brown entrou na vida de Albert muito antes de ter alcançado seus incríveis sucessos na medicina. Na época, ele era apenas um estudante que ainda precisava terminar seus estudos. Ele precisava completar seu estágio em um dos hospitais da cidade. Veronica e Albert se conheceram por acaso. Eles se esbarraram em uma caixa registradora em um supermercado. Naquele dia, Veronica esqueceu sua carteira em casa e acabou com uma situação infeliz, onde ela não podia pagar as compras dela. O caixa deu um olhar irritado para a garota e disse: "Por quanto tempo você vai ficar aí na fila? Se você não tem dinheiro para pagar, então por que você veio aqui?" Em resposta ao comentário do caixa, Veronica deu um sorriso envergonhada e tentou amenizar a situação desconfortável. Felizmente, o Albert rapidamente interveio e ajudou a Veronica. Ele, sem querer, ouviu a conversa e decidiu pagar as compras dela. "Obrigada, nem sei como te agradecer", a mulher disse envergonhada. "Não há necessidade de agradecer, não vai me fazer falta e não é nada demais." Albert respondeu, pegando a sacola de compras da mulher e ajudando a carregá-la. Talvez tenha sido naquele momento que uma faísca voou entre os dois, que mais tarde se transformou em um fogo de paixão em seus corações. Albert e Veronica ficaram surpresos com a facilidade da conversa e com a rapidez com que eles sentiram uma atração mútua um pelo outro. Como um verdadeiro cavalheiro, Albert levou sua nova amiga até a porta e pediu seu nome e telefone. No dia seguinte, os jovens se encontraram e passaram momentos inesquecíveis juntos. Nesse momento, o jovem estudante de medicina já havia percebido que Veronica era a mulher perfeita para ele e que queria viver sua vida com ela. Albert e Veronica foram muito felizes juntos, se vendo todos os dias e se sentindo confiantes no futuro. Albert sentiu que Veronica o entendia sem palavras. Era como se eles respirassem na mesma frequência. O único problema que deixava Albert desconfortável era o baixo status social da namorada, e que seus pais não aprovariam a escolha de seu filho pelo motivo de sua namorada vir de uma família pobre. Veronica e Albert estavam em um relacionamento por cerca de meio ano antes de começar a falar sobre se casar. E, portanto, eles não pareceram estar apenas a um pequeno passo do casamento. Veronica, de repente, mudou de ideia no começo. Albert nem percebeu os sinais de alerta vindos de sua noiva. Enquanto Veronica tornou-se fria e adversa à intimidade com ele e constantemente reclamava de dor de cabeça, mas quando Albert finalmente suspeitou que algo estava errado, já era tarde demais. "O que está acontecendo, Veronica? Você está vendo outra pessoa?" Albert perguntou, preocupado. Vendo a agitação de seu noivo, Veronica olhou para baixo e, para seu choque, viu que ela estava tímida. A mente de Albert ficou embaçada. Incapaz de controlar suas emoções, ele começou uma grande briga que terminou com a separação do casal. Claro que naquele momento, o estudante de medicina não podia saber que tinha acabado de terminar com a mulher que já estava grávida dele. Era isso que Veronica queria dizer a Albert todo esse tempo. Sendo da natureza tímida e modesta, ela não conseguia compartilhar a notícia tão feliz, mas também assustadora, com seu noivo. Veronica entendeu que o nascimento de uma criança teria um efeito irreversível, negativo na carreira do aluno promissor, pois ele teria que dedicar todo o seu tempo à família em vez de seus estudos.
Albert não será capaz de se tornar um líder especialista em seu campo. E esse é o seu maior sonho, pensou Verônica. A mulher ingênua não sentiu nem um pouco de pena de si mesma. Tudo que ela queria fazer era ajudar seu amado, que ainda era jovem demais para construir uma família. Uma coisa é estar namorando e outra completamente diferente é assumir a responsabilidade de sustentar uma esposa e um filho pequeno. Verônica entendeu isso melhor do que ninguém, pois foi criada por um pai solteiro e sabia o quão importante era o apoio dos pais. Mas devido às suas próprias ambições, Albert não conseguia ver além da ponta do nariz. E então, ele nem percebeu que ele, sem saber, foi a causa da decisão drástica de sua noiva. Tudo bem, eu vou criar a criança sozinha. A avó provavelmente poderia me ajudar. Ainda vai levar séculos até que Albert termine a universidade, pensou Verônica ingenuamente. As primeiras bandeiras vermelhas apareceram no 3º mês de gravidez, quando Verônica sentiu uma dor aguda debaixo do ventre. Infelizmente, ela ignorou os sintomas e não foi procurar um médico. Aqueles terríveis eventos ocorreram em tão pouco tempo que Verônica sentiu-se como se estivesse tendo um terror noturno, mas não havia como escapar do sonho. É difícil até imaginar o que a pobre Verônica teve que passar antes que ela pudesse voltar à sua vida normal. Claro que Verônica pensou muito em Albert durante esse tempo, mas infelizmente ele estava com a impressão de que ela era uma traidora e tentou apagá-la de sua memória. Verônica Brown teve que passar por tanta coisa para encontrar forças para seguir em frente com a sua vida e começar um novo relacionamento. Floyd Thompson entrou em sua vida 7 anos após o rompimento com Albert. O empresário não era tão inteligente ou cordial quanto o estudante de medicina, mas ainda assim conseguiu encantar Verônica, que já sentia falta de ser o centro das atenções de alguém. Floyd conquistou a mulher com sua abordagem realista da vida e confiança em seu futuro. O empresário sugeriu que Verônica fosse morar com ele imediatamente e, meio ano depois, ele propôs o casamento. A princípio, Floyd foi gentil e carinhoso, mas depois ele se transformou em uma pessoa cruel e possessiva que estava acostumada a passar por cima das pessoas para seu próprio ganho financeiro. No entanto, quando Verônica finalmente estava pronta para terminar com o empresário sem coração, ela percebeu que estava grávida novamente. Mal conseguindo conter as lágrimas, ela deu a notícia para o marido. Bem, isso é realmente bom. Eu definitivamente vou precisar de alguém para me ajudar com o negócio no futuro, disse Floyd. Indiferentemente, parecia que ele não estava falando sobre seu filho, mas sobre outro funcionário. Infelizmente, isso não era a única coisa que preocupou Verônica, que ainda se lembrava da infeliz experiência com sua primeira gravidez, pois durante toda a gravidez, a mulher teve os médicos vigiando ela de perto todo o tempo, para garantir que a tragédia não acontecesse novamente. Mas apesar de todos os esforços dos especialistas, o seu filho Ethan nasceu com paralisia cerebral. O diagnóstico soou como um castigo para a pobre Verônica. Deus, o que eu fiz para merecer isto? Castigue-me em vez do meu próprio filho, sussurrou Verônica com lágrimas nos olhos, segurando o seu filho recém-nascido e apertando-o em seus braços. No entanto, a pior sensação de longe veio de Floyd, que olhou para seu primogênito com desgosto e muita raiva. Após o nascimento de seu filho, Verônica e Floyd conseguiram ficar juntos por mais tempo. Depois que eles perceberam que não aguentavam mais viver sob o mesmo teto, um dos principais motivos para o divórcio foi o pequeno Ethan, que sempre exigiu muito cuidado e atenção. Após o rompimento com Floyd, Verônica decidiu mudar sua vida completamente e se mudar para Nova York, que ela sempre considerou como uma cidade dos sonhos. Ela comprou um bilhete de trem que deveria tornar o sonho dela realidade. E claro, Albert Ederson não poderia saber de nada disso. Mas naquele exato momento, o homem estava a caminho de uma conferência cardiológica internacional em Nova York. Albert não poderia nem suspeitar do que Verônica teve que passar ao longo desses 15 anos separados. Tendo sentado no trem, Albert fechou os olhos e tentou dormir para fazer a viagem parecer mais curta. Mas 1h30 depois, ele ouviu gritos vindo do vagão ao lado. Alguém ajuda? Alguém pode me ajudar, por favor? Tem um menino doente aqui.
Alguém chamou preocupado. Albert acordou rapidamente e se levantou e correu para onde vinha a comoção. Uma multidão de pessoas se juntou no vagão vizinho, olhando para o menino, que estava agachado no chão. O rosto do menino ficou azul e Albert concluiu que a pobre criança provavelmente estava se engasgando com um objeto estranho que estava preso em sua garganta. Tendo aberto caminho entre os espectadores, Albert pegou o menino e então rapidamente o colocou no banco de bruços. Isso fez com que o pedaço de doce que o menino estava engasgado caísse de sua boca. O menino começou a tossir imediatamente. Após, ele começou a respirar fundo e claramente o menino tinha engasgado com um pedaço de doce que quase se tornou fatal. Foi apenas a intervenção oportuna de Albert que salvou a vida do menino. Em resposta a isso, a multidão que assistiu toda a cena se desenrolar suspirou aliviado e aplaudiu o salvador do menino. "Obrigado, Senhor. Não sei como agradecer", sussurrou a mãe do menino com lágrimas nos olhos. Nesse momento, Albert percebeu que a voz da mulher chorando soava muito familiar. O homem olhou para a mãe do menino incrédulo ao reconhecê-la como Verônica, que ele não via há mais de 15 anos. "Albert, é realmente você. Como isso é possível? O que você está fazendo aqui?", perguntou Verônica, ainda chorando. Em resposta a isso, Albert se sentiu envergonhado por um segundo e então disse com ironia: "Talvez eu seja o anjo da guarda do seu filho." Depois de ouvir essas palavras, ninguém no vagão conseguiu segurar as lágrimas. E claro que eles não sabiam que por puro acaso o ex-casal se conheceram depois de passarem 15 anos separados. Mas a maneira como Albert olhou para Verônica deixou claro que o amor deles era atemporal. Naquele momento mesmo, Ethan podia sentir o calor e a bondade vindos de seu inesperado salvador. Verônica e Albert continuaram o resto da viagem de trem para a cidade de Nova York juntos. Assim como nos bons e velhos tempos, eles conversavam sobre tudo e a sensação era maravilhosa ao saber do diagnóstico de Ethan. Albert prometeu ajudar o menino através de suas conexões na área médica. No primeiro momento em que se conheceram, ele gostou instantaneamente do garoto, mas ninguém estava mais feliz do que Verônica. Ela agora encontrou sua pessoa novamente, a quem continuou a amar com seu coração torturado por todos esses anos, e eles continuam casados até hoje. Se gostou desta história sensacional, não deixe de se inscrever-se no canal e de ativar o sino de notificações. Te vejo em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Deus abençoe e um forte abraço.